certificado de filantropia da Emater, que reconhece atividades desenvolvidas pela entidade na área da assistência social, foi renovado até 2020 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário nesta quinta-feira em cerimônia no Palácio Piratini. O documento foi entregue pelo ministro Osmar Terra e o governador José Ivo Sartori. O certificado de filantropia da Emater Ascar, que reconhece atividades desenvolvidas pela entidade na área da assistência social, foi renovado até 2020 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário nesta quinta-feira. Em cerimônia no Palácio Piratini, o documento foi entregue pelo ministro Osmar Terra e o governador José Ivo Sartori. A medida assegura que as políticas públicas executadas para o meio rural possam ter continuidade. Como o próprio ministro disse, ser ampliado em muitos lugares. São quase 50 milhões que a Emater deixa de pagar nesse momento, ou seja, é força de trabalho com a nossa equipe no campo. O ministro Osmar Terra afirmou que o governo deve anunciar em breve recursos para fomentar a inclusão de pequenos produtores rurais que vivem em condição de pobreza. Para o Rio Grande do Sul, devem ser destinados cerca de R$1.200.000. Esse recurso é a fundo perdido para 1.400 famílias de agricultores, 400 são indígenas e 1.000 são agricultores ou assentados ou agricultores familiares. E a Emater vai acompanhar esses agricultores. Somente no ano passado, a entidade atendeu a mais de 220 mil famílias de 494 municípios gaúchos. Ao todo, foram mais de 2 milhões de atendimentos realizados. Na sua fala, o governador José Ivo Sartori ressaltou a importância da entidade no desenvolvimento do Estado. A Emater ajuda no desenvolvimento rural do Rio Grande do Sul, com visão social. É diferente fazer crescimento econômico, desenvolver a economia, produzir sem ter a presença do espírito social, da vontade social, do respeito às pessoas que têm menos e daquelas que precisam de melhor atenção do poder público. Para este sábado, previsão de sol, mínima 17, máxima 29 graus. Domingo também de sol, mínima 18, máxima 29. Segunda-feira segue com sol, mínima 19, máxima 29 graus. Agora nós vamos falar de agricultura, mais especificamente de uma das principais culturas do Rio Grande do Sul, que é o milho. Por isso nós recebemos nos estúdios da TV Ijuí, Cláudio Jesus, presidente da Apromilho. Primeiramente, então, muito obrigada por vir até os nossos estúdios para conversarmos sobre esse cultivo, né, esta planta que já está com mais de 80% colhido. Eu que agradeço a oportunidade da TV Ijuí estar aqui e poder passar para os nossos telespectadores e ouvintes aquilo que a gente possa, no nosso entendimento, contribuir para uma melhora de qualidade de produção e um melhor desempenho da cultura aqui na nossa região e no estado do Rio Grande do Sul. No início, né, a estimativa de produção do grão era de passar de 4 milhões de toneladas. Hoje, com mais de 80% do produto colhido, estão chegando ou superando esta estimativa? Felizmente, para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul deve colher mais de 5 milhões de toneladas de milho. Né? Os dados que a gente tem até agora apontam para isso. E de extrema qualidade o milho produzido esse ano aqui no Rio Grande do Sul. 2 fatores a gente gostaria de destacar. As áreas irrigadas no Rio Grande do Sul estão todas produzindo acima da expectativa que o produtor esperava colher. E também o milho que não é irrigado, o milho sequeiro, também produzindo muito bem, a não ser alguns pontos específicos, onde houve um veranico, né, no mês de dezembro, mas mesmo assim os pivô e essas áreas que não tiveram problema acima da expectativa.
e o Rio Grande do Sul certamente vai colher mais de 5 milhões de toneladas de milho esse ano 2016 e 2017. Em comparação com a safra anterior, aumentou a área plantada também, e isso que está refletindo nessas 5 milhões de toneladas? A área irrigada aumentou, realmente aumentou em torno de 8% a 9% no Rio Grande do Sul. Mas o fator que mais modificou a produtividade do milho esse ano foi o clima, né? Nós tivemos noites frias, né, que isso proporciona um clima muito favorável para a produção de milho, e aquelas áreas aí que vem a resposta da produtividade do pivô, aquelas áreas que tiveram algum problema de falta de chuva, o pivô supriu isso. Então, por isso que nós estamos tendo produtividades muito altas em pivô, como nunca tiveram no Rio Grande do Sul, né? Chegando em média, aí, eu acredito que o Rio Grande do Sul, quando o IBGE divulgar os dados, vai ser acima de 220 sacas de milho por hectare, que no Rio Grande do Sul nunca atingiu isso. Isso é bom, né, porque dá experiência para o produtor. O Brasil, então, é o terceiro na produção mundial do milho. Terceiro lugar, né? Nós estamos numa ótima colocação. O que nos impede a subirmos mais nessa colocação? O Brasil, ele até 5 anos atrás produzia 50 milhões de toneladas de milho. Hoje ele já produz acima de 80 milhões de toneladas de milho. Eu entendo que o Rio Grande do Sul tem terra, o Rio Grande do Sul, o Brasil, e o Rio Grande do Sul, logicamente, tem terra, tem espaço, né? E talvez o mercado, o Brasil vá ocupando o mercado, né, que à medida que vier demandas, né, por produto milho brasileiro, e eu acredito que o Brasil sim chegue nos próximos 7, 8 anos a 150 milhões de toneladas, continuando sendo o terceiro maior produtor de milho do mundo. É importante destacar que o Brasil também é o segundo maior exportador de milho, né, e ele exporta milho quase o volume que o maior exportador, que é os Estados Unidos, exporta. O que nós não podemos, Luana, é cometer erros amadorismo que nem nós estamos cometendo o último com a carne fraca. Isso é um caos para a produção de milho, né? Isso é ruim, isso prova que o Brasil não está preparado. As pessoas de responsabilidade a nível de governo, a nível que ocupam espaço, tem que pensar melhor no Brasil. Não pode tomar atitude que acabe prejudicando toda uma cadeia. E a consequência disso está vindo para o produtor de milho. Depois da divulgação desses dados, eu não estou dizendo que não tenha que ser corrigido erros, mas não dessa forma. E a consequência veio já para o produtor de milho, né, porque houve uma demanda melhor pelo milho, porque o milho é transformado no Rio Grande do Sul e no Brasil em carne suína e de frango, e acabou prejudicando também nós produtores de milho. O que o nosso telespectador, talvez, quem não é produtor, quem não está, né, diretamente ligada à agricultura, talvez pense, mas isso não reflete na minha vida, né? Isso eu não tenho nada a ver com isso, né? Não vai refletir no meu bolso. Acredito que seja um grande engano, não é mesmo? Então eu gostaria que falasse para nós sobre essa questão. Os principais produtores de milho são Estados Unidos e China, que são grandes potências mundiais. E nós, brasileiros, então, em terceiro lugar. Na abertura oficial da colheita do milho, eu lembro que o secretário estadual de Agricultura salientou a situação econômica do país e a situação econômica principalmente do estado do Rio Grande do Sul, e que a agricultura estaria nos mantendo vivos, vamos dizer assim, economicamente. Então, reflete na vida de todos os brasileiros, não é mesmo, Cláudio? Correto, a tua análise está correta. Qualquer economia estável, né, passa pela agricultura. Você colocou muito bem, economias estáveis, fortes, que nem os Estados Unidos e a China, é baseado muito em cima da produção de grãos. No caso deles, principalmente o milho, né, os dois maiores produtores de milho. E nós, no Rio Grande do Sul, quando nós transformamos o nosso milho em nossa soja, em proteína animal, esse é o grande negócio. O Estado, realmente, o secretário tem razão quando ele fala isso. Só que eu gostaria que também os prefeitos, secretários da Agricultura, pensassem assim, que nós aqui em Juiz somos uma cidade essencialmente agrícola.
Então, tudo que nós fizermos de atitude que possa melhorar a produção, melhorar a comercialização, todos vão ganhar. Assim, todas as pessoas da cidade vão ganhar. Não é só o produtor que está no campo que vai ganhar, mas a economia toda ganha. Pensando um pouco sobre o nosso PIB, o PIB do estado do Rio Grande do Sul, alguns questionam que a agricultura, né, não representa tanto no PIB gaúcho. Gostaria que salientasse isso para nós também, economicamente, no estado do Rio Grande do Sul. Quando você só olha o PIB do produto direto, eu te diria que ele não é tão forte realmente, mas o poder dele transformar é muito grande. Eu diria assim, o que a John Deere tem que ver com a produção agrícola? Tem a ver, porque ela produz a máquina. Então é um produto que indiretamente é beneficiado. O que uma indústria de tratores, semeadeira, tem a ver com isso? Eles são os fornecedores de silos, de secadores. Então quando tu olha direto, não é muito forte o fator econômico, mas quando tu começa a olhar indiretamente as coisas, é o grande gerador da economia. Então nós temos que olhar melhor isso. Não olhar só de uma forma direta, começar o que ele mexe dentro da economia. Um exemplo, Ijuí, a universidade. Quem é que estuda na Universidade de Ijuí? A maioria são filhos de agricultores da região. Se o agricultor não colhe, o reflexo está dentro da universidade. Ele não tem condições de pagar o estudo dele. Que vai refletir diretamente nos funcionários, nos filhos dos funcionários. Exatamente. Então ele é o entendimento tem que ser melhor, né? As pessoas, se tu conversar com qualquer economista, ele vai te dizer, não, isso é peça fundamental para uma economia funcionar. Eu também entendo assim, e que nós, como eu falei anteriormente, prefeito, vereadores, pessoas que ocupam espaço público, tem que trabalhar melhor essa questão. Hoje, na região, o senhor falaste antes que o valor do milho está em torno de 20 a 22 reais. O que significa isso? Esse valor não é um valor muito bom, né? Para o produtor não é bom. E o que nós temos trabalhado muito forte nas aberturas de colheita do milho, junto com a cadeia do suíno e o frango e o governo, que nós temos que trabalhar para ter um equilíbrio melhor. O que nós tínhamos no mercado 6 meses atrás? Era um preço de R$45. Para o produtor muito bom, para a indústria de consumo, que é o frango e o suíno, ruim. Hoje nós temos um preço de R$21 a R$22. É ruim para o produtor, bom para a cadeia de consumo. O que nós temos que achar é um equilíbrio que seja bom para os dois. Aí a economia trabalha melhor. O que vai acontecer no mercado de milho, na produção de milho? O próximo plantio talvez diminua, porque o preço está muito baixo e isso não motiva o produtor. O que é o equilíbrio para isso? O que é bom para a indústria de consumo? O que é bom para o produtor? Um preço em torno de R$32, R$33. E não nem 45 e nem 22. Então nós temos todas as forças vivas, nós temos que trabalhar nesse sentido de buscar mais equilíbrio de preço. Porque quando é muito baixo, nós chamamos o efeito preço sanfona, que uma hora abre e outra fecha, né? Então esse preço não é bom. Não é bom nem para o consumidor e nem para o produtor. O que vai acontecer se o preço de hoje desmotiva o produtor a fazer a lavoura de milho? Vai acontecer que vai faltar milho no mercado, o milho vai subir de novo. E isso é ruim lá para frente para a cadeia de consumo. Para finalizar a nossa conversa, os últimos anos, ano de 2016, 2015, muito se falou em crise. E, infelizmente, em 2017, seguimos falando em crise. Uma crise nacional e estadual. A agricultura nos mantém vivos, podemos dizer assim, mantém a nossa economia viva, conforme nós já conversamos. Acreditas que o ano de 2017, pensando nessas safras positivas, que tudo indica que serão ótimas, não apenas do milho, mas soja, também outros cultivos, principalmente do nosso estado, poderão fazer com que este assunto, virarmos essa página de crise? Eu entendo que a crise hoje que está acontecendo no Rio Grande do Sul e no Brasil é uma crise moral e política. Hoje a sociedade, as pessoas que estão ocupando muito cargo público, estão com pouca moral, pouca credibilidade. E a agricultura, nós na agricultura nós não podemos fazer isso. Nós temos que, ou plantamos e produzimos e sobrevivemos. Em relação a passar essa crise, eu acho que a boa produtividade vai ajudar a melhorar a nossa saída da crise. Mas enquanto nós não resolver essa crise política e moral, nós vamos ter muita dificuldade.
Eu entendo que o volume de dinheiro que vai girar em torno dessa safra boa de milho e de soja, ele vai ser mesmo do ano passado, porque nós vamos colher mais em volume, mas nós temos um preço mais defasado. Então, economicamente, provavelmente vai ter o mesmo efeito econômico do ano passado. Esse valor, vocês não acreditam que ele pode aumentar em breve, uma mudança talvez? No caso do milho a curto prazo, não. Nós entendemos que tem uma super oferta a curto prazo e eu curto prazo eu chamaria 4 meses. Né? Muito obrigada, então, pela sua atenção, por vir aqui para conversarmos sobre a agricultura, que é o que move realmente o nosso estado, o nosso município. Eu agradeço a oportunidade e não tenho dúvida nenhuma. A agricultura, qualquer país desenvolvido é baseado muito em cima da agricultura. Povo sem comida, ninguém controla. Agora, povo com comida é fácil de trabalhar. Com certeza. Essa foi a entrevista, então, com o presidente da Promilho, Cláudio Jesus. No Brasil, uma mulher é violentada a cada 11 minutos. São 527 mil casos de estupro por ano, segundo o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada. O crime de estupro é considerado hediondo. Apesar do alto número de vítimas, apenas 10% têm coragem de denunciar o agressor. Embora a maioria dos casos de estupro aconteça perto ou dentro de casa, por parentes ou pessoas conhecidas, mulheres que se arriscam a andar sozinhas pelas ruas à noite podem despertar a atenção de criminosos e sofrer violência sexual. Essa descrição faz parte da cultura do estupro, onde a mulher não é considerada vítima e é tratada como responsável por provocar a ação do estuprador. É uma inovação que nós estejamos falando hoje na dimensão cultural do estupro, que significa impunidade, que significa a promoção de uma violência como se ela fosse legítima. E, em geral, uma violência praticada contra mulheres e meninas. O Brasil, em duas questões diferentes, tem posições diametralmente opostas em 2 mapas mundiais. Um mapa da violência, nós estamos lá em cima. O Brasil é o 5º país mais violento do mundo, e eu me refiro à violência contra a mulher. E no mapa do empoderamento, nós somos o 158º, ou seja, o primeiro na violência e um dos últimos no empoderamento. E é isso que explica o porquê que nós precisamos muito combater a cultura do estupro. Terminar com a violência na cultura machista, de que se ensina para os homens, é impossível terminar a cultura do estupro. Ainda mais nos dias de hoje, em que mostrar que é corajoso, que estupra e mata, são questões que aparecem nas próprias redes sociais. Então, você tem nas redes sociais, você tem elogios ao estupro, ao assassinato, à macheza. Cada 11 minutos, nós temos uma mulher vítima de violência sexual no Brasil ou uma menina, e que 1 em cada 4 meninas, adolescentes, até os 18 anos, é vítima de violência sexual no mundo contemporâneo. Tudo isso não é movido só pela falta da lei, porque as leis nós já fizemos. Então, por que as leis não são cumpridas? Porque há uma cultura que é machista e nos desvaloriza na nossa identidade como mulheres, desde pequenas, desde crianças. A gente vê o mapa da violência, onde são mortas 10 mulheres por dia aqui no Brasil, e 7 são mortas pelos seus parceiros. Então, você observa que as mulheres elas morrem em espaços que deveriam ser espaços de proteção, de afeto, de crescimento. A perícia feita no vídeo e nas fotos que foram divulgadas concluiu que a adolescente estava desacordada, nua e sendo tocada, o que confirma o estupro. A justiça decretou a prisão dos acusados. 7 foram indiciados e estão na cadeia. Segundo a delegada Cristina Bento, que assumiu o caso, várias meninas da comunidade não têm consciência do abuso. Olha, primeiramente,
Nos crimes sexuais, o exame de corpo de delito, ele é importante, mas ele não é determinante para o fato. Às vezes, há lesão e a vítima quis, e pode ocorrer que não tenha lesão, que tenha sido forçado. Tá? No caso dessa menina, se ela estava desacordada, não vai ter lesão, porque ela não ofereceu resistência, correto? Então, para mim, claro, é muito importante, mas não é o determinante para a minha convicção. Tá? A gente tem que verificar outras provas para chegar a essa conclusão. Agora, a minha convicção é que houve estupro. Tanto que houve estupro que até está lá no vídeo, mostrando o rapaz manipulando a menina. Então, o estupro está provado. O que eu quero provar agora, a extensão desse estupro. Quem praticou esse estupro? Se foram 5, 10, 30, é isso que essa prisão temporária foi decretada. A gente quer verificar quantas pessoas praticaram esse crime. Mas que houve. A responsável pela Delegacia de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, Ana Cristina Santiago, ressalta que o agente responsável pelo primeiro atendimento tem que acolher a vítima de violência sexual e nunca julgá-la. Ele tem que ter muito cuidado na forma como vai fazer aquele atendimento. É o que eu coloco sempre aqui para os policiais. Eu falo assim, você vai fazer qualquer história que venha até nós, aqui na hora do registro da ocorrência, ela é absolutamente verídica. Olhasse para uma criança mesmo, para uma menina, e olhasse com olhos de que ela é responsável pela violência que ela sofre. É isso que nós não podemos aceitar, porque isso tem mantido um rol de impunidades no nosso país. Tem mantido uma condição em que a cada 11 minutos nós temos uma mulher vítima de violência sexual no Brasil ou uma menina, e que uma em cada 4 meninas, adolescentes até os 18 anos é vítima de violência sexual no mundo contemporâneo. Tudo isso não é movido só pela falta da lei, porque as leis nós já fizemos. Então, por que as leis não são cumpridas? Porque há uma cultura que é machista e nos desvaloriza na nossa identidade como mulheres, desde pequenas, desde crianças. A delegada explica por que as vítimas têm tanto medo de denunciar. O receio de ser bem atendida, o medo do desconhecido, o que vai ser? Quer dizer que eu vou numa delegacia, mais do que ir na delegacia, eu vou ter que me submeter a um exame no Instituto Médico Legal, né? A quantidade de mulheres que ainda se sentem constrangidas de ir numa consulta ginecológica comum. Imagine você pensar num exame desse, que você vai também ter que se colocar numa posição dessa, ser colhido material lá dentro de você. Para a deputada Maria do Rosário, as vítimas, em sua maioria, são negligenciadas e nem sempre recebem apoio da própria justiça. Ela enfatiza que duvidar da vítima, quando ela relata a violência sexual, faz parte também da cultura do estupro. Existe um inconveniente fechar os olhos diante disto, porque talvez alguns também façam nos seus pronunciamentos uma apologia de algo que é um crime hediondo, de acordo com a nossa legislação e com o próprio Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos usar exemplos que venham desse universo do estupro como se eles fossem naturais e normais, porque estes exemplos, essa forma de expressão institui via um discurso uma realidade e legitima os que promovem essa violência. Ao contrário, o que nós queremos é que todos que promovem essa violência sejam punidos. Existe uma preocupação internacional com os casos de violência praticados contra as brasileiras. Segundo a representante da ONU Mulher, Nadine Gassmann, os recentes casos de estupro coletivo ocorridos no Rio de Janeiro e no Piauí representam a barbárie. Que a senhora vê essa violência, como é que a ONU Mulher está se posicionando nesse momento?
Bom, o tema da violência contra as mulheres é um tema muito importante para a agenda da ONU Mulheres, como o secretário-geral das Nações Unidas e como a ONU em geral tem dito, é inaceitável. O caso do Castelo de Piauí é um caso de violência extrema, como é muito forte, é um caso de feminicídio. Nós temos parabenizado o Brasil, que tem tipificado feminicídio no Código Penal. Nós hemos trabalhado com a Secretaria de Política das Mulheres para adaptar e fazer diretrizes para a investigação do feminicídio no Brasil e achamos que a justiça tem que agir nesse caso, mas tem que haver também uma transformação das mentalidades para terminar com a violência contra as mulheres no Brasil e no mundo todo. Se for condenado pelo Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro ficará inelegível por 8 anos. Ao se defender durante a entrevista, o parlamentar afirmou que apenas reagiu ao insulto da deputada Maria do Rosário, que o chamou de estuprador. Vamos relembrar agora a discussão entre os dois parlamentares. Grava aí, que eu sou estuprador agora. Olha, jamais eu estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Ah, vagabunda. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso, vai dizer agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ela gravou tudo ali. A grande mídia só conta parte dessa história. Final de 2003, um crime bárbaro em São Paulo. Um casal de namorados foi surpreendido na região rural de Embu-Guaçu. O garoto foi executado com um tiro na cabeça e uma menina de 16 anos de idade, por 5 dias, foi estuprada por rodízio por 5 marginais. No último dia, um marginal conhecido como Champinha, 17 anos, degolou a menina com a faca Célia. E esse crime foi desvendado alguns dias depois. E a Rede TV me convidou para participar de um debate com essa deputada, Maria do Rosário, no Salão Verde. Na verdade, não foi um debate. Eu comecei a falar e depois ela ia falar. E eu comecei a dar as minhas opiniões, o que eu achava daquele fato. Ela, não satisfeita com o que eu estava falando, interferiu numa entrevista e começou a esquentar o debate, ela me acusou até que ela me chama de estuprador. Lamentavelmente, o ministro Luiz Fux recebeu sim a visita do Conselho Nacional de Direitos Humanos e resolveu botar o meu processo em pauta. E o último voto do ministro Barroso, ele foi também muito claro. O caso Jair Bolsonaro servirá de paradigma para a imunidade parlamentar. Deputado, o que o senhor espera agora em relação ao STF, a esse processo? Olha, o julgamento foi político. Os ministros lá são pessoas experientes. Ok? Eu vou ser julgado pela mesma turma. Ok? Eu estou para ser notificado. Estudamos a possibilidade aqui de a Câmara trancar esse processo. Porque existe a possibilidade remota de eu me tornar inelegível. Um ano atrás, a morte de uma adolescente em Castelo, no Piauí, chocou o país. A menina e mais 3 amigas foram agredidas, violentadas e arremessadas do alto de um penhasco. Mês passado, mais 2 estupros coletivos tiveram repercussão nacional, mais uma vez no Piauí e no Rio de Janeiro. Na Zona Oeste carioca, uma adolescente de 16 anos, desacordada, foi violentada. Os agressores, que seriam mais de 30, divulgaram imagens do abuso nas redes sociais. A covardia ainda fica maior se você pensar que, ao invés de um homem, se juntam 30 homens para praticar uma violência, né, com uma moça, naquele caso, que estava completamente drogada, pelo que parece, ou seja, no estado de vulnerabilidade total. O impacto da agressão na sociedade foi tão grande que mulheres foram à rua protestar nas principais cidades do país. No Congresso Nacional, a bancada feminina se mobilizou. Nenhuma mulher merece ser estuprada! Nenhuma mulher merece ser estuprada!
A resposta do Senado foi a aprovação de um projeto que acrescenta ao Código Penal a figura do crime de estupro coletivo. Homens juntos, ao mesmo tempo, cometendo crime sexual, estuprando uma mulher, uma menina, uma pessoa. Então isso fica mais claro. É óbvio que a legislação fala em mais de um. Entretanto, não usa essa figura que é muito forte, muito significativa, o crime coletivo. Hoje, a lei estabelece a pena de 6 a 10 anos para estupro de homens e mulheres. Se a vítima tiver entre 14 e 18 anos, a condenação mínima é de 8 anos de prisão. E no caso de estupro de pessoas consideradas vulneráveis, as penas podem chegar a 15 anos. O projeto do Senado prevê que os condenados por estupro coletivo tenham a pena aumentada e possam permanecer até 25 anos na cadeia. A relatora, Simone Tebet, incluiu no texto penalidades para quem divulgar imagens de violência sexual, como no caso do Rio de Janeiro. Divulgar pelas redes sociais, transmitir, comentar, seja de que forma for, estupro individual ou coletivo passa a ser crime no Brasil a partir do momento que a Câmara aprovar, e a pena será de 2 a 5 anos. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que 50 mil estupros são denunciados por ano no Brasil, mas que o número de casos pode ser bem maior, porque muitas mulheres não denunciam. Em relação ao estupro coletivo, não há sequer estatística. Para a chefe da Delegacia das Mulheres do Distrito Federal, o crime pode ser muito comum. Quando você pensa no estupro, você pensa naquele estupro clássico, né? Ela estava na parada e o homem vem com uma faca, encosta e leva ela, né, ameaça. Não, existem outros estupros que devem estar acontecendo aí todos os finais de semana em festinha e as pessoas não estão se dando conta que estão aí. Então, assim, que cultura é essa também que os meninos têm do desrespeito? Para a antropóloga Lia Zanota, professora da Universidade de Brasília, alterar a lei é importante, mas a melhor forma de prevenir a violência sexual é mudar a educação. O estupro faz parte de toda uma cultura machista, violenta, que ensina aos homens controlarem as mulheres, castigarem suas mulheres, quer dizer, a violência como se fosse um castigo, desafiarem, não levarem nada para casa. A nossa cultura propõe a vergonha na mulher e não na vergonha no estuprador. Então, com esta reportagem sobre casos de violência contra as mulheres, que nós encerramos o último Jornal das 6 do mês de março, que foi um mês, então, dedicado às mulheres. Uma boa noite a todos, um ótimo fim de semana. Nos encontramos na terça-feira. E não esqueça, mande sua sugestão de pauta, entre em contato conosco através de nossa página no Facebook.